Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Quer dizer que o torcedor corintiano tá chateado. Jogamos bem, mas perdemos. Ué, rapaziada. Vocês não estavam aí todo pimpão? Aí, vai chupa, Flamengo. Acontece, velho. Aí, ó. Aconteceu pro maior rival. O Palmeiras não jogou uma bolinha muito mais ou menos e ganhou. Vintage, Abel Ferreira. Contra o Flamengo. O Flamengo era melhor, tinha criado 2, 3 momentos de gol, tomada de decisão horrível no último terço. Uma bola parada, o Corinthians faz 1-0. Welcome to futebol. Bem-vindos ao futebol. Não adianta chorar hoje. Outra coisa, os caras ficavam falando mal do Dorival, o time do Corinthians tá jogando bem, cara. Tá praticando um futebol coerente, o Corinthians. Agora não faz gol. Depay perde pênalti. E, cara... eu tava vendo os comentários. O Palmeiras precisa contratar uns 5. Aí eu. Eu falo isso desde o começo do ano, my friend, sem ver jogar. Ó, torcedor do Palmeiras. Vocês vão se confiando aí com essa dupla de volantes aqui, ó. O Marlon Freitas não é primeiro volante de saída. Agora, essa dupla de volantes combina muito com o que o Abel Ferreira quer fazer, né? É um jogo direto, vertical. O problema do Palmeiras é, por exemplo, o Alan é muito individualidades. O Maurício tá jogando nada. Aí o Andrés Pereira, ele tá legal. Ele tenta gerar jogo. Mas ele tem que gerar jogo, só que ele tá muito preocupado lá atrás. Eu acho que o Palmeiras, obviamente apareceu o Arias no mercado. Mas um caminho que o Palmeiras poderia ter seguido era da sustentação para colocar o Andrés de 10. Entendeu? Você tem uma sustentação no meio campo. Eu acho que um 3-4-3 com o Andrés, tipo assim, 3-4-3 com Flaco Lopes, 3 zagueiros, 2 volantes pro Andrés ali, não seria uma má escalação. Você talvez usaria o Alan de ala. O problema é que se você faz isso, Kelvin Giai, talvez o Giai como zagueiro pela direita. Mas eu acho que não tá legal o Palmeiras, cara. O Palmeiras ainda é um time que não tá equilibrado. Palmeiras. Em relação ao Corinthians, vamos lá, o time jogou bem. A linha de 4 do Corinthians tá muito bem. Tá, você vê que, cara, Matheus Pereira, Ranielli, Depay, Bidon, André Luiz. Esse 4-4-2 é um 4-4-2 do Dorival. O Dorival sabe armar muito bem. É o esquema que o Dorival mais domina. Sabe o que eu acho mais engraçado? Que o Ancelotti tá fazendo muito desse sistema na seleção brasileira. E o Dorival não quis fazer. Não entendi, Dorival. Entendeu? Eu acho que era pra ele ter feito esse esquema aqui, que ele foi campeão com o Flamengo, que ele foi campeão com o São Paulo. Ele domina esse esquema muito bem. E no Brasil ele não quis muito fazer. Essa daí do Dorival que eu não entendi. E o quando jogava bem, chance, pênalti, jogava bola, botava a bola no chão, tentava articular. Realmente, com esse tipo de jogador, não é muito jogo pra você ficar procurando um ponta, não, é você ter que jogar mais pelo chão, é o Depay tentar abrir espaço, ó, ele vem, cai aqui, ele cai aqui, o Yuri Alberto jogando, eu não sou muito fã, talvez o cara que mais sofre é o Yuri Alberto, que tem que jogar muito enfiado, muito como 9 puro, eu não acho o Yuri Alberto um 9 puro. Aí fazia, teve o pênalti, Palmeiras pouco fazia, pressão do Corinthians, aí no final sai um gol. Entendeu? E no final sai um gol. O Abel Ferreira foi expulso. E é isso, rapaziada. Welcome to futebol. Agora, o Palmeiras se defendeu bem. A zaga jogou bem. A linha de 4 foi ok. Né? O Palmeiras parecia muito bagunçado às vezes. O Gustavo Henrique falou isso, né? Parecia meio bagunçado. Mas foi vintage de Abel Ferreira, cara. Esse duelo tá virando o jogo de quem pratica o menor futebol. Palmeiras 2-1. Achei líder, né? Palmeiras agora. Oh, droga. Palmeiras agora. Palmeiras é o segundo colocado. Novo Horizontino é o líder do Paulistão. Ainda tem mais uma rodada, né?
Tem mais uma rodada, né? São 8 jogos. Deixa eu ver aqui, ó. O Rival pega o São Bernardo. Tá classificado o Corinthians, né? É, não matematicamente. Tem o São Bernardo. São Paulo tá em oitavo. O São Paulo pega quem? Ponte Preta. Pega o Lanterna. Olha aí, os caras falam, ih, São Paulo vai cair, cara. São Paulo vai ser rebaixado. O São Paulo é capaz de São Paulo terminar na frente do Corinthians ainda. Entendeu? Aí o Santos, o Santos pega quem? Pega um bêbado aí, né? Pega o Velo Clube, olha isso aqui. Cara, os dois rebaixados pegam times ali. O Santos deve se classificar, pega o Velo Clube e pode ir pra 12. Ó, você vê. Vai classificar os 4 grandes, provavelmente. O São Paulo só se der uma pipocada melhor. Pegar a Ponte Preta, velho. Time horroroso. O São Paulo. Se os 4 grandes de São Paulo não se classificar, rapaziada, pode demitir quem ficar de fora. Entendeu? No final, todo mundo no final, todo mundo, eu acho, vai se classificar. Belezinha? Vamos lá, rapaziada, ó. Cruzeiro e América Mineiro. Ó, rapaziada, eu não vou comentar muito do jogo. Porque eu não vi. Agora, eu vou falar um negócio pra vocês. Ó, o Gerson jogou centralizado. Eu acho que essa aqui é a escalação melhor mesmo, né, ó. Lucas Romero, Lucas Silva com o Gerson. Matheus Pereira, Caio Jorge. O Christian tem que dar o equilíbrio e um ponta. Eu acho que essa é a escalação mesmo, né? Sinisterra parece que voltou, tomara que volte saudável, né? O Nessa Villarreal. Eu quero falar do Caio Jorge nesse vídeo. Vou falar um negócio pra vocês. Se eu fosse o Flamengo, eu ficaria muito de olho na temporada do Cruzeiro. Se a temporada do Cruzeiro enlinhar, por exemplo, vou lá pra 10º no Brasileirão, que buceta de campeonato estadual, entendeu? Na Libertadores não começar tão bem. Se eu fosse o Flamengo, o Caio Jorge seria meu ficha 1 pra tentar. Na frente até de Richarlison, dos caras que estão na Europa. Porque o Caio Jorge, ele já conseguiu as manhas do futebol brasileiro. Ele tem tudo que o Felipe Luiz gosta. O Caio Jorge, rapaziada, pra ele é uma péssima notícia o Endrick tá tão bem lá no Lyon. Mas eu sempre comentei isso aqui com vocês. Fala de Carlos Vinícius, Arthur Cabral, Pedro. Ó, seleção. Carlos Vinícius, Pedro, Arthur Cabral, Yuri Alberto. Pra mim, o centroavante hoje que realmente pode agregar pro Brasil na Copa do Mundo, do Brasil hoje, é o Caio Jorge. O Caio Jorge é um misto, esse misto de velocidade, de intensidade, de marcar pressão, de achar espaço, de ter o fora da área e o dentro da área. Hoje o Caio Jorge é um cara que se tornou muito completo. O impacto do Leonardo Jardim no Caio Jorge é brutal, porque eu lembro do Caio Jorge no Frosinone, eu lembro dele na Juventus, jogador totalmente inseguro, e realmente essa vinda pro Cruzeiro fez muito bem pra ele. Fez muito bem pra ele. Ele é o centroavante que a Europa pode trazer de volta. Que realmente talvez vai pra Europa e pode dar certo novamente. Porque Carlos Vinícius volta, não vai dar em nada. O Pedro também não faz graça lá. E o Alberto depende muito do sistema. Qual time o Alberto vai? Qual estilo de jogo que ele vai pra lá pra jogar? Mas o Caio Jorge é um cara que eu acho que pode ir pra Europa e pode ter impacto. Em time bons. Agora, eu não acho que a rapaziada vai vir aqui pro Brasil e gastar 40 milhões de euros nele. Eu acho difícil. Eu acho bem difícil. A não ser que ele faça realmente uma Copa do Mundo aí incrível, seja convocado. Aí talvez ele vá pra casa dos 40. Mas o Caio Jorge é o centroavante. Se eu fosse o Flamengo, eu ficaria de olho. Se a temporada do Cruzeiro desenlinhar, criticar e tudo mais, aí eu realmente acho que é uma boa tentar o Caio Jorge novamente. Porque talvez chega no meio do ano, o Cruzeiro, ó, a temporada tá ruim. Rapaziada, ó, o Cruzeiro, quer queira, quer não. Eu não falei isso porque eu sabia que eles vinham fazer. Mas o Cruzeiro tem essa Villarreal, que tem bastante potencial. Tinha time na Europa que queria ele, Atlético Madrid, Porto. Ele tem um bom potencial. O Cruzeiro pode falar assim, brother, vamos apostar no Nessa, né?
e vão vender o Caio Jorge. Entendeu? Aí você também, aí você tá no meio do ano. No meio do ano tem até mais opções pro Cruzeiro substituir o Caio Jorge. Se eu fosse o Flamengo, ficaria de olho para o meio do ano. Obviamente, depende do que o Cruzeiro, de como tá a temporada do Cruzeiro. Porque se chegar no meio do ano o Cruzeiro disputando tudo, claro que não vai valer a pena vender, né? Tamo junto.